A professora Rivânia, ela vai tratar do tema capital fictício e o comprometimento das políticas de desenvolvimento socioeconômico. A professora Rivânia, ela é professora universitária do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ela é doutora em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Tem diversos estudos publicados na área da previdência social, financiarização, e atualmente ela é presidenta do ANDES, Sindicato Nacional, o importante Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e que tem sido um dos sindicatos mais combativos aí na luta contra as reformas, não é? Essas reformas que vêm destruindo o Estado brasileiro. Então, a Rivânia, muito bem-vinda, Rivânia, você terá aí os seus 20 minutos de fala. As pessoas que estão acompanhando o seminário já devem ter lido lá na programação completa. Vocês podem enviar perguntas durante a palestra. E as perguntas serão coletadas por nossa equipe da Auditoria Cidadã da Dívida e, posteriormente, após as 3 falas, os nossos convidados irão responder. Certo? Então, vamos dar início, começar aí ouvindo a nossa querida professora Rivânia Moura. Muito bem-vinda, Rivânia. Pode abrir seu microfone e nos brindar com a sua fala. Então, bom dia a todas, todos. Bom dia, Maria Lúcia, muito obrigada pelo convite, professor Plínio, professor Osmar. Dizer que é uma honra estar com vocês aqui nessa manhã para debater um pouco sobre um tema tão complexo, mas tão necessário, né, para as nossas vidas. Parabenizar a auditoria pelos 20 anos, né, de luta intensa aí para que a gente possa, de fato, percorrer esse caminho da dívida pública no Brasil. Parabenizar imensamente a Maria Lúcia, que tem feito aí um enfrentamento firme, necessário, em todas as conjunturas, demonstrando, de fato, né, o assalto que nós temos aos cofres públicos, a necessidade de uma auditoria séria da dívida no nosso país, para que, de fato, a gente possa pensar na soberania e na distribuição das nossas riquezas. Então, é uma honra, de fato, estar aqui, nesse momento, para conversar um pouco com vocês. É um desafio esse tema, né, do rentismo, das crises, do capital fictício, e eu queria centrar a fala aqui para a gente dialogar um pouco sobre essa questão da financiarização, né, da dívida pública, do impacto que isso tem para as políticas sociais, de desenvolvimento econômico e para as nossas vidas, porque às vezes fica parecendo que é algo bem distante, né, e que é algo muito difícil, e de fato, assim, a nossa ideia também aqui discutir um pouco o impacto que isso tem para a vida dos brasileiros e brasileiras, de que forma esse processo de financiarização e de rentismo tem afetado, né, o conjunto das nossas políticas, mas também as nossas condições de vida, de trabalho, de sobrevivência, e como isso está articulado. Então, a nossa proposta é percorrer um pouco esse caminho aqui, para que a gente possa dialogar sobre essas questões, né? O seminário aí já trata de vários temas importantes que vão se interligando para a gente entender a centralidade que tem a dívida pública, né? E de fato como isso afeta a nossa condição de sobrevivência. Então, com essa chamada aí geral que eu vou fazer a nossa fala aqui. Gostaria de agradecer muito o convite para esse debate. É um tema muito desafiador, né? Como eu já falei, porém é imprescindível. É imprescindível para a gente compreender o tempo presente, compreender o processo de financiarização do capital e o impacto que isso tem para as nossas vidas.
Então, eu vou trazer um pouco mais de trás para a gente também puxar algumas questões aqui de como isso tem se agravado, né, e como essa reprodução do sistema de financiarização do capital vai impactando aqui a nossa condição de trabalho. Então, para início da nossa conversa, eu queria dialogar um pouco sobre o que a gente está chamando de financiarização, né? E o que, de fato, isso tem a ver com a dívida pública e o que isso tem a ver com as políticas sociais, com as políticas de desenvolvimento social e econômico. E trazer, de modo mais geral, a gente pode pensar que esse processo, ele se intensifica, né, a partir da década de 1970, é um marco aí mundial, mas no Brasil a gente vai ter um processo diferenciado com relação a isso, e eu vou chegar lá nessa questão. Então, a partir da década de 70, ocorre um movimento do capital na busca pela recuperação das taxas de lucro, né, para entender que ali, naquele momento, se inicia um processo profundo de crise do capital, que vinha, né, numa perspectiva de acumulação e de lucro crescente, e ali, naquele momento, se inicia um processo profundo de crise, que pode ser, né, considerada aí por alguns autores como uma crise estrutural. E o capital busca um processo de recuperação das suas taxas de lucro. E é na busca desse processo de recuperação das taxas de lucro que o capital vai provocar uma expansão da parte financiarizada do capital financeiro. Então, para dizer que não é o capital financeiro que surge naquele momento. A gente já tem uma elaboração muito anterior, né, de desenvolvimento do capital financeiro associado ao desenvolvimento da fase imperialista do capital, né, que vem lá do final do século XIX, início do século XX também, essa perspectiva de aprofundamento do sistema mundial do capital no processo de imperialismo, e isso traz a aliança, né, dos grandes capitais bancário e industrial, porém, na década de 70, né, para fazer o recorte aqui, a gente vai ter um processo de expansão dessa forma capital, que está mais vinculada a um processo das operações, digamos assim, de ampliação das operações financeiras, o que a gente está chamando, não deslocadamente, mas o que a gente está chamando de um processo de financiarização, porque a parte financiarizada do capital financeiro, digamos assim, ele tende a se expandir bastante a partir desse momento, né, localizado aí nas grandes potências mundiais, no capital imperialista mundial, a partir desse momento. Então, há uma ampliação muito grande das operações financeiras, da diversificação das instituições financeiras também, a gente vai ter aí um movimento nesse sentido, da quebra das barreiras para o livre trânsito do capital mundialmente. Então, a gente vai ter um movimento do capital que se faz principalmente pela expansão do capital portador de juros e do capital fictício. E aí vem algumas ressalvas. Primeiro que essa expansão das operações financeiras não pode ser compreendida desvinculada da produção capitalista, porque o lucro, né, é importante ressaltar isso, continua sendo gerado na produção. Tá? Então, se o lucro continua sendo gerado no processo produtivo, né, continua sendo gerado pela própria exploração do trabalho, então o processo de expansão do capital fictício, do capital portador de juros, só vai ser possível com um processo maior de intensificação da exploração do trabalho. Então, essas coisas, elas estão associadas, porque muitas vezes pode parecer, né, o capital financeiro, os bancos, as instituições financeiras, está muito, numa superestrutura e não está relacionado com
as condições materiais de produção. E aí a gente vincula isso para dizer que é exatamente o contrário. Tudo isso faz parte do mesmo sistema que se articula para aprofundar a produção, né, do lucro e sua distribuição entre os diversos capitais. E aí o rentismo é uma parte desse capital acumulado, né, e vindo aí da exploração do trabalho, que vai também circular aí entre várias frações do próprio capital. E aí a expansão desse capital, que a gente está chamando de portador de juros, e de capital fictício, que não é um capital que não existe, mas é um capital que perde o seu vínculo, o seu lastro concreto, né, com o capital real. E aí os bancos vão ter uma importância muito grande nesse processo, uma expansão muito grande nesse processo, mas também as outras instituições financeiras que surgem também e se multiplicam a partir daí. Os fundos de investimento, as seguradoras, os mercados de ação, né, e também a dívida pública. Tá? Então, a dívida pública vai ter um papel, vai assumir um papel fundamental dentro dessa reorganização do capital na busca por lucro, né, na busca pela recuperação das suas taxas de lucro. E é nesse sentido que os estados nacionais, né, o Estado passa a ter, não que ele não tivesse antes, sempre o Estado foi, né, aí, um fator fundamental para a manutenção e reprodução do próprio sistema capitalista, mas o Estado passa a ter um papel central para esse giro do capital, né, e para incidir sobre as saídas das crises, que, como foi dito já aqui, passam a ser crises mais sistemáticas, com a periodicidade, né, entre uma e outra muito menor, porque o próprio sistema do rentismo e da financiarização, nessa busca da apropriação do lucro, vai se também esgotando de forma mais periódica e vai causando aí, provocando uma série de outras crises. E o Estado vai ter um papel central para tentar reerguer o capital. E um desses papéis aí que o Estado passa a assumir vai ser exatamente pelo lugar que a dívida pública passa a ocupar. E vai ter diferença nos países. E aí a gente chega exatamente no Brasil e o que isso tem, o que isso traz de novidade aqui para a gente pensar na nossa realidade brasileira, né, pensar no lugar que o Brasil ocupa dentro das relações econômicas mundiais e por que aqui esse processo de financiarização, né, esse processo de expansão das operações financeiras, essa diversificação do mercado financeiro vai ter um lugar diferenciado dentro do processo de organização mundial do capital. No Brasil, esse processo ele vai ocorrer a partir dos anos 90. Então, diferente dos outros países que já estavam em curso, né, nos países centro do capitalismo, no Brasil ele vai ocorrer aliado com a política neoliberal. Então, a financiarização passa a ser também uma parte importante aí para entender como a política neoliberal ela se alia a esse movimento do capital, né, para impulsionar todo esse processo. Então, nos países da periferia do capital, como é o caso do Brasil, a dívida pública vai assumir, vai aparecer como um dos principais mecanismos de expansão dessa financiarização, que aliado aí a política neoliberal vai obrigar os estados nacionais, e aí no caso do Brasil, né, a assegurar a garantia de remuneração dos credores da dívida. Então, se gera um processo de ampliação, né, da dívida pública nos estados nacionais, e essa ampliação, por exemplo, como no caso do Brasil, ela vai vir acompanhada também de uma imposição para que o país dê garantias de que tem como pagar os seus credores, ou seja, que vai honrar os compromissos aí dos juros, dos encargos da dívida pública. Então, esse mecanismo que passa a se ampliar
né, de forma muito expressiva. A partir da década de 90, e aí cabe a gente ressaltar aqui, que vou chegar lá na frente para explicar um pouco com relação a isso, mas cabe a gente ressaltar aqui, a partir da década de 90, logo em seguida, há um processo que a gente teve no país, né, de efervescência política, de atuação muito forte dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos partidos de esquerda, que levou à abertura, né, democrática do país, que desembocou aí na Constituição Federal de 88, que vai ser um marco para a construção de políticas sociais no nosso país, e logo em seguida a gente entra num ciclo regressivo pautado pelo neoliberalismo. Então, a gente nem consolidou o nosso sistema de proteção social, de fato, né, para que a gente pudesse ter ataques a esse sistema que ainda estava se gestando, ainda estava num processo de construção. Então, há uma fragilidade também no nosso processo de construção aí, dos direitos que são advindos com a Constituição de 88, né, onde muitas saúde, previdência, assistência social, as políticas de habitação, a política de educação, então tudo isso ganhava uma nova conotação, formatado na perspectiva da proteção social com a Constituição de 88, que logo em seguida o país ingressa numa fase mais específica aí, da perspectiva neoliberal, que vai trazer, de fato, um ataque profundo ao que a gente estava começando a gerar ali, né, com a Constituição, né, e com a perspectiva da ampliação dos direitos sociais no Brasil. Então, voltando aqui, a partir desse momento, essa segurança que o Estado brasileiro vai ter que oferecer para os credores da dívida, para que, de fato, a dívida pública, né, possa se expandir como um grande negócio, que é isso, de fato, para o rentismo, que significa, né, um grande negócio, precisa ter a garantia de que o Estado vai cumprir com as suas obrigações. Cumprir com as suas obrigações para o mercado financeiro, para o rentismo, para o processo da dívida pública significa, né, pagar regularmente, né, os encargos e juros da dívida pública. E essa segurança, ela tem sido garantida com as medidas de ajuste fiscal. Então, a gente escuta muito falar em ajuste fiscal, política do superávit primário, né, e como isso vai, de fato, chegar ao nosso dia a dia. Isso tem sido utilizado, não posso dizer, para garantir que o Estado vai destinar uma parte grande dos seus recursos, né, para cobrir aí os pagamentos da dívida pública. Então, o que de fato vai determinar? E aí a relação dos países com a dívida vai ser muito diferente. Por isso, a importância de pensar, né, numa auditoria, do que de fato a gente chama, tem muito... A gente já escutou isso, né? Papel podre, ou seja, tem muito título da dívida que vai sendo repassado, né, de uma mão para a outra, que é capital fictício, que não tem de fato lastro real com a dívida, e isso se multiplica numa proporção, né, exorbitante. Então, a forma como o país vai lidar com a dívida diz muito da soberania do país, das políticas de desenvolvimento industrial, né, das políticas de desenvolvimento social. Então, o que vai determinar o lugar que a dívida pública ocupa não é nem o tamanho da dívida, mas é como o país vai lidar também com esse movimento, né, do pagamento dos juros. E o Brasil tem sido um país que mundialmente fez crescer e avolumar muito esse processo da dívida, da remuneração dos rentistas para sugar as nossas riquezas. Então, essa garantia que vem com o ajuste fiscal vai impactar diretamente nas políticas sociais e trabalhistas. Então, aí que eu quero chegar também no outro ponto agora da nossa conversa aqui. Como eu disse lá no início, esse processo de remuneração
do rentismo, né? Esse processo da dívida pública, da financiarização, para ele se avolumar como ele precisa de um processo muito intenso de exploração do trabalho. Então, há uma necessidade de superexploração dos trabalhadores. Isso vai ser um imperativo para aumentar a lucratividade e a divisão do lucro entre os capitalistas, produtivos, rentistas, né, e aí essas diversas denominações. E isso nos países da periferia do capital, e em especial no Brasil, vai ser um elemento extremamente importante, que é o processo de superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Ou seja, diminuição dos custos com o trabalho, que já são reduzidos, tendem a ser, de fato, mais reduzidos. E aí a gente encontra nesse caminho, nesse percurso, o quê? A destruição, de fato, dos direitos trabalhistas, como, por exemplo, a contra-reforma trabalhista que a gente teve aí, né, e que se materializa na nossa realidade com a desregulamentação dos direitos do trabalho, com a legalização da precarização do trabalho. Então, isso faz com que o processo de exploração no Brasil seja um processo muito intenso e vai estar ligado diretamente, né, ao processo aí de financiarização. Então, a gente tem uma ampliação aí da precarização do trabalho, que passa a ser, inclusive, legalizada com a reforma trabalhista, que vai servir diretamente a esse sistema. Então, isso está, de fato, articulado a toda a destruição de direitos que a gente tem vivenciado no nosso país. Então, só para a gente pensar com relação a isso, né? As formas de trabalho hoje, intermitente, a ampliação da terceirização, só para citar alguns, o trabalho uberizado, que o Ricardo Antunes chama, que é um trabalho desprovido de direitos, né? E controlado ao máximo, que parece não, mas controlado ao máximo pela máquina, pela tecnologia, né? Os aplicativos, tudo isso tem um impacto nesse processo de extração do mais valor e nesse processo de produção e distribuição do lucro, né? Então, no Brasil, isso vai se dar de forma muito intensa, isso vai se dar de forma muito profunda. A contra-reforma da Previdência, eu sei que já está me dando sinal aí que eu tenho uns 5 minutinhos para concluir, então já estou pensando também aqui. A contra-reforma da Previdência, né? Vem também nessa linha do que é necessário o Estado fazer para dar garantias para os credores da dívida e toda essa destruição de direito, além da canalização desses recursos que vem aí, né, do que significa de fato a Previdência como proteção social e que vai ser transformada em grande parte num processo de capitalização, de previdência privada, então que a gente não tem como aprofundar, mas só para citar que isso está dentro desse pacote, né? Está dentro desse pacote também a expansão dos programas de transferência de renda, que é totalmente aliado à perspectiva, né? Aliada à perspectiva neoliberal de transferência de recursos, e aí tem um processo muito, muito importante de sinalizar, que é toda a nossa vida hoje passa a ser controlada ou canalizada por bancos. Até quem recebe, por exemplo, Bolsa Família, né, precisa de um cartão, precisa passar pelo banco, precisa ter uma relação com a instituição bancária, e esse é um aspecto que a gente precisa observar, porque faz parte dessa estrutura. Uma outra questão é a expansão do crédito para os trabalhadores e trabalhadoras. Isso está dentro também da lógica de expansão da financiarização. E no Brasil é muito interessante como isso chega também, essa questão da expansão do crédito. Na minha tese de doutorado, eu tratei sobre o crédito consignado e fiz uma avaliação de 10 anos do crédito consignado no Brasil e como isso estava aliado a um processo de financiarização da própria economia. E ao analisar os dados os relatórios do Banco Central, né, 12 anos de relatório do Banco Central, a partir de 2002, para entender o que tinha acontecido antes do crédito consignado, há uma indicação ali, já, do Banco Mundial, que o Brasil tem um espaço muito aberto e muito grande para a expansão do crédito.
né, o que vai ser considerado depois o processo de bancarização, porque esse crédito vai para as frações mais pobres da classe trabalhadora também, para ter acesso a isso como, de fato, um direito. E tudo isso está articulado a esse processo de como o mundo das finanças entra na nossa vida, abarca o conjunto das relações sociais, né, e faz isso de forma muito devastadora do que antes a gente tinha como direito e passa a ser considerado, né, de fato, um processo ampliado aí de mercadorização da vida. Então, só para finalizar mesmo, eu queria só deixar uma indicação, não vou ter tempo de tratar disso aqui agora, mas é um tema que tem me custado aí também um estudo mais específico, eu faço isso na minha tese, sinalizo também depois, eu acho que é uma chave importante para a gente entender algumas questões, que é a categoria da expropriação financeira. Talvez depois a gente possa dialogar um pouco mais sobre isso. Eu começo a estudar quando eu fui estudar o crédito e o crédito consignado, eu me deparei com os estudos do Lapavitsas, né, um economista inglês aí, com relação, que ele traz essa discussão da expropriação financeira. E, para mim, se adequou muito para pensar o que significa essa política de crédito, em especial também a política do crédito consignado, mas não só isso. Só para finalizar, essa expropriação financeira, em linhas muito gerais, seria um modo mais particular de expropriação do tempo presente, que se alia à degradação das condições de vida e de trabalho, a uma diminuição do trabalho necessário, ou seja, do salário, da remuneração que o trabalhador passa a receber pelo seu trabalho. Então, por um lado, você tem uma degradação das condições de vida e de trabalho, uma redução do trabalho necessário, que vai ser aliado, por outro lado, ao direcionamento desse salário já reduzido para o mundo das finanças. Então, a aliança entre diminuir as condições de trabalho, um processo de superexploração, um processo de degradação das condições de trabalho, e mesmo assim, o que sobra disso, o que fica da parte disso para os trabalhadores, vai ser direcionado, em grande medida, passar pelos bancos. Então, esse é um processo que está profundo de expropriação que a gente está tratando de expropriação financeira, para entender como esse mundo do rentismo impacta diretamente a nossa vida, a nossa condição de trabalho, a nossa condição de sobrevivência, as políticas de saúde, de educação, de previdência, de assistência social, de trabalho. Então, tudo isso está articulado a uma nova necessidade de acumulação do capital que vem aí, né, articulando produção com expansão do rentismo e da financiarização, que vai necessitar principalmente de uma degradação da nossa condição de sobrevivência. Então, para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, são algumas questões mais gerais, que depois a gente pode aprofundar no outro momento, mas para trazer aqui alguns elementos do que a gente considera mais relevante para entender, né, o que esse sistema da dívida, da financiarização, do rentismo traz de impacto para a gente, né? Traz de impacto para todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que sobrevivemos do nosso salário, da nossa condição de vender a nossa força de trabalho. Então, é isso aqui para uma primeira conversa, e fico aí à disposição para a gente dialogar um pouquinho sobre essas questões. Obrigada, Maria Lúcia.